Você sabia que 71% dos consumidores esperam experiências personalizadas? A fonte é a McKinsey. E para falar sobre esse tema, eu já quero convidar aqui a Alessandra Rufino, nossa treinadora, e já vou, Ale, direto ao ponto. Por que nós desejamos tanta personalização para tudo, só que aí é tão difícil oferecer essa mesma experiência, né, quando a gente fala nos demais? Prazer falar contigo, Ale. E é muito bom estar aqui falando desse tema, porque a personalização realmente ela nos movimenta. Eu me lembro de uma experiência há uns 25 anos, gente, faz tempo. Assinante da revista Veja, recebi a revista em casa, e aí imagina me surpreender abrindo a revista e na contracapa a propaganda começava e tinha meu nome na propaganda. Alessandra. Uau! E você leva até um susto, fala, nossa, fizeram a propaganda para as Alessandras. E aí até que eu me dei conta, falei, não, peraí, eu sou assinante, eles já sabem quem eu sou, essa capa foi impressa e foi colocado meu nome. Então isso há 25 anos era algo realmente surpreendente. Uma campanha que traz muita personalização, e quem aqui não chegou nas prateleiras do mercado procurando Coca-Cola com seu nome? Verdade. Né? E eu me lembro que lá em casa eu não achei o nome de ninguém. Mas se eu achasse o nome de algum amigo, eu comprava o refrigerante. E olha que eu não sou uma pessoa que consome refrigerantes. Mas aí tem uma curiosidade. Isso teve tanta força, porque a gente gosta dessa personalização, de se sentir singular, que a Coca-Cola, eu me lembro na época, criou quiosques onde você podia imprimir seu rótulo. Tanto é que, imagina só, meu marido que se chama Edgar, e ele tem um mudo no final, eu consegui imprimir o rótulo escrito Edgar. Então, esse sentimento de personalização, ele é muito intenso. Agora, vamos pensar na dificuldade de fazer isso? Você acha que foi fácil para a Coca-Cola, né? Ou para o próprio Itaú? Eu me lembro, a propaganda da personalização na contracapa da revista Veja foi do Itaú. Fazer aquilo. Então, se lá atrás isso era muito complicado, o desafio continua sendo esse. É bem desafiante você personalizar algo para promover e provocar essa singularidade. Mas que é bem gostoso né? Quando a gente ouve o nosso nome ou quando a gente sabe que aquilo foi feito para nós. E quando você fala em personalização, é aquele sentimento de se sentir único. Sim. Né? Que aquilo foi feito exclusivamente para nós. E isso gera uma sensação maravilhosa. Mas quando a gente fala sobre isso, você entende que existe um limite para essa personalização? Porque às vezes, vou passar desse limite, talvez o negócio fique um pouco mais forçado. Então, se existe essa linha de equilíbrio, ou seja, existe um ponto que ela deixa de ser vantajosa e acaba se tornando um tiro no pé? Porque o que acaba acontecendo? Um primeiro ponto é que a personalização ela traz uma singularidade muito forte. Então, vamos pensar na visão de negócios. Você personalizar algo, existe, de uma certa maneira, uma restrição em termos de custo mesmo. Como é que você mantém isso? Vou contar minha experiência recente para procurar uma calça jeans. Então, cheguei lá na loja, imagina, né? Eu e minhas filhas, e cada uma tem um corpo, cada uma tem um estilo, cada uma tem uma personalidade. Só que hoje em dia a loja, ela já descreve. E aí uma curiosidade, aí eu descobri qual é o modelo de calça que combina comigo. Então, de uma certa maneira, a customização é assim, ele não pegou as medidas da Alessandra, mas eles têm modelos que favorecem o meu tipo de corpo e aí isso se torna mais generalizado. Então, a medida de fazer essa personalização, ela passa por essa linha. E é claro que, pensando no ambiente corporativo, as empresas, elas questionam até que ponto essa personalização ela vai acontecer, porque há um desgaste mesmo, há recursos que são investidos para que isso seja real. E o que é interessante, você falou do ambiente corporativo. Será que todo ambiente corporativo quer de fato essa personalização? Ou dependendo do contexto, vale eu receber ali alguma ação um pouco mais genérica? Vamos trazer isso para o mundo corporativo para entender como é que a gente consegue, a partir desse ponto, valorizar, né, a experiência das pessoas. Existe um ponto aí interessante, porque aí vem sempre o alinhamento que a gente trabalha muito forte com os clientes, né? Trazendo essa visão. A gente sempre pensa assim, qual que é o alvo e qual que é o objetivo? O que você deseja alcançar? Dentro dessa estrutura, avaliando os recursos, será que esse é o melhor caminho? Será que essa é a melhor alternativa? Porque é claro que aí é a história. De uma certa maneira, todo mundo quer o bom, bonito, né? E barato. O mais econômico. O mais econômico. Todo mundo quer que isso seja rápido. E o contexto essas variáveis, elas não se encaixam de uma única vez.
Então, quando a gente pensa na personalização, a personalização ela tem um custo. Ela também envolve, é claro que existem tecnologias que hoje em dia favorecem você conseguir isso muito mais rápido do que você conseguiria no passado. Mas, de qualquer maneira, é fazer uma avaliação, porque aí vem um perigo. Se eu realmente bater o pé que eu quero algo extremamente personalizado, muitas vezes vamos considerar o perfeito é inimigo do feito. E aí, algumas vezes, bater na tecla da personalização pode impedir de você fazer, de dar o primeiro passo para algum projeto ou para algo que você queira. Então, por isso que é o equilíbrio. Como que eu posso trabalhar isso? E na experiência que a gente traz, né, quando a gente fala com o cliente, algumas coisas são mais generalizadas e outras vão ser muito mais personalizadas. E eu acho que essa visão é importante no ambiente corporativo. Quando a gente fala em experiência de aprendizagem, é importante primeiro entender o que o cliente quer e o nível de exigência dessa personalização para que a gente possa oferecer para o cliente, né, uma solução ali altamente perfeita. Mas deixa eu falar com você que está aí nos assistindo. Você já passou por algum modelo de treinamento onde você teve a sensação de que foi feito sob medida? Ou que você recebeu nessa experiência de aprendizagem foi algo muito mais genérico? Quero ouvir aí, você comentar, né, nos nossos comentários. Por favor, conte sobre a experiência, os prós e contras disso, né, para que todos nós possamos aí participar aí da nossa conversa. Diante disso, Ale, o que você tem visto no mercado ali como tendência nesse sentido de personalização? E eu não vou só na questão de treinamento, mas dessa personalização, né, em cima dos exemplos que você trouxe de Coca-Cola, Itaú, mas isso acontecendo entre as pessoas no ambiente corporativo. O que você tem visto por aí? Por exemplo, tem uma experiência, uma empresa que ela se destaca no mercado da personalização, por exemplo, eu sou cliente mais do Pão de Açúcar. Então é inevitável quando eu vou no mercado, e eu já vivi essa experiência de me perguntarem, tem alguma coisa que faltou? E eu me lembro uma vez que eu falei, faltou um sorvete de creme. E enfim, fui embora. E aí fui em outro Pão de Açúcar, em outra localidade, e na hora que eu fui passar no caixa, a atendente falou, encontrou o seu sorvete de creme? E eu falei, caramba, tá aí, né? Então, traz aquele sentimento, assim como quando você chega lá, a máquina, se é meu mês de aniversário, olha, parabéns, feliz aniversário. Então, isso a gente acaba vendo com muita naturalidade acontecendo. Então, o que acaba acontecendo é que a tecnologia, o próprio, as redes sociais e todo esse movimento, vamos pensar quando a gente vai assistir um programa de TV, Netflix, você acessa esse programa, no fundo, ele responde às suas preferências. Há um tipo de personalização. Não é à toa que você tem as suas janelinhas, né? Aí tem lá em casa pelo menos tem, né? Do marido, a minha e das filhas. Então, cada uma tem. Ele vai gravando essas preferências de como você utiliza. Levando isso para a nossa experiência do ambiente corporativo, desenvolvimento humano e organizacional, fazer isso não é uma tarefa simples. Mas a gente tem hoje muita coisa que nos facilita. Dei vários exemplos aqui da própria tecnologia. A inteligência artificial tem ajudado nisso. Inclusive, no próprio desenvolvimento humano e organizacional, trazer gamificação, trazer técnicas e modelos que facilitam essa pessoa ela absorver mais um determinado conteúdo e aí sim ela sentir essa personalização acontecendo. Então, tem como trazer isso sim para o ambiente corporativo e gerar esse sentimento, né, de singularidade. E dentro do que a gente faz na Bravend, Ale, a gente olha muito para essas questões no sentido de pensar o que eu preciso hoje fazer para transformar aquela experiência, né, do nosso treinando, daquele participante e oferecer para esse profissional diferentes experiências de aprendizagem, gamificação, dinâmica, simulações, entre outros pontos aqui. Isso favorece muito essa questão da pessoa, né, até refletir. Puxa vida, esse programa de treinamento ele foi feito para mim. Foi feito dentro da minha realidade. E dessa forma, a gente consegue criar essa conexão entre as pessoas. Deixa eu aproveitar aqui, Ale, e trazer alguns dados, né, algumas tendências aqui de mercado. Olha que interessante, de acordo com o relatório da Deloitte de 2025, algumas das principais tendências em treinamento e desenvolvimento inclui o uso da IA, como você colocou, aprendizado adaptativo, microlearning, gamificação, foco em soft skills, basicamente, porque não é só a parte técnica, mas é a mudança como você colocou, o aprendizado, né, faz com que a gente consiga ter muito resultado dentro desse processo. E aí, gamificação, uma pergunta que eu acho muito interessante e que vai interessar muito
você que está aí nos assistindo. Como que a gente pode, de fato, personalizar, como você colocou, o aprendizado? Humana? E é interessante porque você trouxe um exemplo a respeito da questão dos soft skills, e hoje fala-se muito da gestão de habilidades. É claro que certificações, diplomas, e eu falo que isso nunca vai faltar no nosso dia a dia. Mas hoje o gestor, como você colocou, ele não o aprendizado, olha somente, né? Ok, vamos ver a certificação. Ele olha quais são suas habilidades, quais são suas atitudes, mas é o foco realmente nesse soft skills e como faz a gestão disso. Isso faz com que a própria liderança trabalhe essa gestão de uma maneira personalizada. como você colocou, o aprendizado, tem um olhar mais humano desse colaborador. Então isso muda toda a trajetória do líder e dos seus liderados. Não, e é interessante, né? Quando a gente fala essa gestão um pouco mais humana. E de fato, isso é muito corriqueiro. Mas por que você vê, Ale, que muitas vezes, como você colocou, o aprendizado, líder e liderado, não acontece, eu não olho o comportamento da pessoa, eu não desenvolvo, que a gente já falou aqui em outros vídeos, a questão da empatia, até para ter conversas difíceis. Sim. Porque a impressão que eu tenho é que na teoria, todo mundo sabe o que deve ser feito. Só que na prática, num primeiro estresse, numa primeira situação desconfortável, a gente esquece tudo, né, que precisa fazer. E aonde é que está a chave? Aonde é que a gente inicia esse processo de melhora? Eu costumo dizer que o ponto-chave principal é o quanto eu tenho a intenção de fazer isso acontecer. Então, a intencionalidade. Eu falo que, sabe a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Se a gente pegar essa música ao pé da letra, a gente acaba entrando naquela rotina e na correria, acaba não conseguindo, e como você mencionou, cai no estresse, cai na pressão do dia a dia, e isso ele acaba nos distraindo demais. Então, o ponto da intencionalidade é trazer para o dia a dia um olhar crítico. Eu digo que não tem nenhum problema na música do Zeca Pagodinho, desde que eu intencionalmente queira viver isso. Então, pensando no líder, liderado, na gestão, na organização e na humanização nessa comunicação, é o quanto esse líder ele bate o olho no seu liderado e fala assim, peraí, eu preciso dedicar o meu tempo intencionalmente. E eu já te digo, líderes que conseguem aplicar isso, ao contrário dele pensar que uma chave que aparece na cabeça dele, ele fala, não tenho tempo para fazer isso. Quando ele começa a aplicar isso, ele ganha mais tempo, porque ele se torna muito mais cirúrgico e muito mais certeiro e intencional. E o resultado, consequentemente, aparece mais rápido. E aquela questão, será que ele não tem tempo ou será que ele não prioriza? Porque ele não acredita que isso vai trazer resultado e aí, consequentemente, né, ele acaba perdendo aí muita conexão. Ale, muito obrigado pela conversa, muitos insights, né, muito aprendizado. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom estar falando sobre personalização, que é um tema que eu gosto muito. E você, que está nos assistindo, como é que você tem personalizado, né, as suas relações humanas do dia a dia? O que você tem feito de diferente para garantir esse sentimento, né, de exclusividade e garantir uma boa experiência com todos ao seu redor? Pense nisso. E para fechar, você que perdeu o nosso webinar, não fique triste. É só clicar no link aqui da descrição que você pode assistir na íntegra tudo que nós trouxemos de tendência em treinamento e desenvolvimento. E lá tem muita coisa que a gente falou sobre personalização nas relações humanas. Um grande abraço e até o próximo episódio.